De novo, estamos com os nossos amigos e irmãos, querendo trazer uma palavra de Deus, compartilhar com vocês um conhecimento da palavra. Ontem nós falamos sobre a importância de pregar a palavra. Hoje queremos compartilhar os ensinos de Cristo. Jesus foi um mestre muito sábio e ele ensinou muito por parábola. Durante o seu ministério, ele ministrou 36 parábolas. Veja bem a importância da ministração dele através de parábola. Houve grandes mestres no passado, como Sócrates, o grego, ou como Confúcio, na China, mas eles não usavam parábola. Eles se dedicavam mais a perguntas e respostas. Eles ensinavam perguntando e respondendo. Mas Cristo tinha um estilo único, porque as parábolas eram compreensivas para aquelas pessoas, como é compreensiva para nós até o dia de hoje. Imagina, 36 parábolas. No Evangelho de São Lucas tem 18. No Evangelho de São Mateus tem 12. E no Evangelho de São Marcos tem 6 parábolas. Uma ocasião, o Senhor pergunta para Jesus, dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? E ele cita os mandamentos: não matarás, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita os mandamentos bíblicos. E aí Jesus diz para ele, e ele diz para Cristo: eu tenho feito isso toda a minha vida. E aí o Senhor, ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E aí Cristo conta a parábola do bom samaritano. Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava no alto. A descida de Jerusalém para Jericó, em 15 quilômetros, se descia 360 metros. Era só descida. E Jesus descia um homem de Jerusalém para Jericó. E no caminho, ele caiu nas mãos de malfeitores, que o roubaram, espancaram e deixaram ele caído na beira do caminho, semi-morto. E disse Cristo: e passava por ali, primeiro, um levita. E o levita passou de largo. Depois passou por ali um sacerdote, mas o sacerdote não se preocupou com o homem ferido, passou de largo. O levita era o poder político do país. Dos levitas é que saía os ministros, governadores, os que ensinavam, eram os levitas. O sacerdote era aquele que estava no templo oferecendo sacrifício, eram os religiosos da época. E Jesus diz: e depois passou por ali um samaritano. O samaritano era diferente. Eles não eram judeus de nascimento. Eles eram povos trazidos de outra época, de outros lugares na época dos babilônios. Foram trazidos para povoar aquela terra. Então eles eram considerados separados pelo judeu. Mas disse Jesus, aquele samaritano, vendo o homem ferido, desce da sua cavalgadura, lava as feridas dele com o vinho que ele tinha, unge as feridas com o azeite e depois o coloca na sua cavalgadura e o leva até a estalagem. E lá diz para o dono da estalagem: eu vou te deixar tantas moedas, e se passar disso, quando eu voltar por aqui, eu te pagarei, te ressarcirei aquilo que tu gastar. E Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem ferido? E o homem diz: o samaritano. Aí Cristo diz: vai e faz o mesmo. Veja bem, Jesus ensina através de parábola para que as pessoas pudessem compreender.
No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, tem 3 parábolas que Cristo comenta. A primeira é a parábola, todas elas parece que as pessoas perdem alguma coisa. São Lucas capítulo 15, nos versos 1, Cristo fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. E ele deixa as 99 no aprisco, num lugar seguro, e sai em busca daquela ovelha perdida. Antigamente a gente levava para os irmãos um quadro explicativo mostrando a ovelha perdida, caída lá no meio das montanhas, já o surubu voando por cima, os lobos perto, e o pastor chega para salvar a ovelha perdida. E Jesus disse, ele leva a ovelha para casa e diz para os seus amigos, alegre-se, eu achei a ovelha que eu tinha perdido. Esse homem só tinha perdido 1%, porque ele tinha 100 e perdeu uma. Perdeu 1%, não era muita perda, mas ele se preocupou de recuperar. A segunda parábola, Jesus fala de uma mulher que tinha 10 moedas, chamado dracma. Essas moedas eram um dote que os pais davam para as filhas. Como as filhas não recebiam herança, quando as filhas casavam, os pais davam essas 10 moedas, que era costurada no véu que elas usavam. As mulheres privilegiadas, que tinham bons esposos, nunca gastavam as moedas do dote do seu pai. E elas conservavam, porque aquilo dizia para as outras, o meu marido é um homem bom, ele vela por mim, eu nunca precisei gastar uma das minhas moedas de dote. Diz a parábola que a mulher perde a sua moeda dentro de casa e ela acende a luz, ela revira os móveis, ela busca embaixo da cama, ela busca nos lugares mais escondidos, até encontrar a moeda. E depois, quando ela encontra, ela diz para as suas amigas, se alegrem comigo, eu encontrei a moeda que eu tinha perdido. Ela já tinha perdido muito mais que o pastor. O pastor tinha perdido 1%, mas ela só tinha 10 moedas e perdeu uma, ela perdeu 10%. Já era mais perda. E a terceira parábola que Jesus conta é de um pai que só tinha 2 filhos. E um dos filhos resolve sair de casa, pede a herança antecipada. Diz, pai, me dá parte da herança que me pertence. E o pai, aquele filho, dá para ele tudo que lhe pertencia a ele. E o filho sai e vai para uma terra longínqua. E lá malgasta o que o pai lhe deu. Malgasta os seus bois, as suas ovelhas, o dinheiro que o pai lhe deu, com amigos, com mulheres que se prostituíam. E vem sobre aquela terra uma grande fome. E aquele homem chega a passar fome e diz, lá na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância de pão. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. E o pai, quando vê aquele filho que voltou, ele faz uma festa, ele se alegra e ele diz para os empregados, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Alegre-se comigo. Vejam bem quanto o pai perdeu. Ele tinha 2 filhos e ele perdeu um.
Ele já tinha perdido muito mais que a ovelha, muito mais que a moeda. Ele tinha perdido 50% da sua família. 50%, porque ele tinha 2 filhos e tinha perdido um. Agora quero ler para ti outra história. Só que agora não é uma parábola, é uma realidade. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra, Deus só tinha um filho, e Deus deu. O céu perdeu o único filho de Deus, e aquele filho veio a esta terra. Se você lê, nem os anjos entendiam o que era aquilo. Vendo Cristo morrendo na cruz, sem os anjos poder fazer nada, sem Deus intervir, vendo o filho jogado naquela situação calamitosa. São João 3,16 diz, Deus amou o homem de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Nenhum de nós tem tão grande amor. A semana que vem se comemora o Dia das Mães. O amor de mãe é um dos amores mais grandes de entrega. Em muitos lugares na África, nesses países de miséria, as mães tiram da sua alimentação e dão para os filhos. Elas definham, mas não querem que os seus filhos passem fome. Preocupações tremendas. É o amor de mãe. O amor de mãe é entrega. O amor de mãe é real. Mas o amor de Deus, lá no livro de Isaías, diz assim, ainda que a mãe se esqueça do único filho que cria, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Deus está dizendo que o amor dele é mais grande que o amor de uma mulher que levou no seu ventre 9 meses e viu a criança crescer e depois sofreu 2 de parto tremenda para que a criança nascesse. Deus está dizendo, o meu amor é maior. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o ser humano tem de fazer? Tudo já foi feito na cruz. Deus já fez a sua parte. O ser humano tem que receber, se entregar, se render, aceitar esse sacrifício do Cordeiro de Deus para que ele seja salvo. Amigo, se Deus te amou, passa a te amar um pouco mais. Olha, se os vícios estão te destruindo, se os vícios de droga, de jogo, de orgia, de cigarro, de bebida estão te matando, deixa que o amor de Deus inunde a tua vida, que é maior, e peça para que Deus coloque um propósito na tua vida maior que os vícios, porque para deixar qualquer coisa tem que sempre ter algo maior. As pessoas só deixam alguma coisa se tiver algo maior para se apegar. O amor de Deus te constrange, porque o amor de Deus te mostra salvação eterna, te mostra perdão, te mostra nova vida, novas oportunidades. Eu vi muitas pessoas que chegaram a perder as suas famílias, perder sua esposa, perder os seus filhos por causa de droga, por causa de jogo, por causa da má vida que levava. Mas eu vi essas pessoas voltar-se para Deus, virem para Deus e eles serem nascidos de novo.
E depois Deus dar a eles a oportunidade de reconstruir. Havia um irmão que casou com a sua esposa 2 vezes. Ele perdeu a mulher na primeira vez, mas depois que ele veio para a igreja, ele mostrou para a esposa que ele era um homem diferente, mostrou para a esposa que era um homem trabalhador, um homem digno. Ele casou de novo com a mesma mulher. Outros não casam com a mesma mulher, mas Deus coloca no caminho deles uma nova mulher e cria uma nova oportunidade. E eles têm filhos novos, lindos, que pode agora mostrar para os filhos algo diferente. Amigo, a palavra de Deus te oportuniza. Pensa um pouco. A parábola da ovelha se perdeu 1%. A parábola da dracma se perdeu 10%. A parábola do filho pródigo se perdeu 50%. Mas São João 3,16 diz que Deus perdeu. O céu perdeu o único Filho de Deus para que viesse a essa terra. Desde as eternidades passadas, quando Deus criou o homem, já tinha surgido a interrogação, a pergunta: e se esse homem, Deus disse, faremos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele vai ser um clone nosso. E aí surgiu a interrogação. Se esse homem criado à imagem e à semelhança de Deus se perder, o que faremos? Quando surgiu a interrogação, o que faremos? Quem irá por nós resgatá-lo? Cristo se apresentou e disse: eu irei e morrerei pelo homem, resgatarei. E aí o Espírito Santo de Deus que estava presente naquela reunião no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, disse: se o filho for e morrer, eu irei lá e convencerei o homem das suas necessidades. Convencerei o homem que ele é um pecador. Convencerei que ele precisa de Deus, de viver vida diferente. Não só o convencerei, eu o guiarei para uma vida melhor. E eu glorificarei a Deus através da restauração da nova vida deste homem. Então, nas eternidades passadas, já a Trindade tinha se preocupado de fazer o plano perfeito para a salvação. O Pai criaria o homem à sua imagem e à semelhança. O Filho viria e resgataria o homem. Mas o Espírito Santo que está aqui nessa terra, até o dia de hoje, o Espírito Santo viria, convenceria que ele precisa de um Salvador, precisa de um Redentor, precisa de mudar de vida. Ele tem carência de Deus, carência de comunhão, de intimidade espiritual. Amigo, pensa um pouco nestas realidades da palavra falada nesta manhã. Nós queremos orar por ti agora. Fecha os teus olhos aí onde você se encontra, na tua casa. E se você está doente, coloca a tua mão direita sobre a tua enfermidade. Se é na cabeça, se é no pulmão, se é no coração, onde for, coloca a tua mão. A mão de Deus não está encolhida, não está na cruz. A mão de Deus está estendida para te abençoar, para te salvar, para te oportunizar uma vida melhor. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos amigos que estão nas suas casas, doentes, necessitados. Oh, estende as tuas mãos sobre ele. Onde está a mão dele? Ali há uma doença, Senhor. Cura, repreende pelo poder do teu Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos estas doenças, repreendemos estas enfermidades e pedimos, Senhor, que tu o cura ele. Ó, restaura o homem para que ele possa viver uma vida com esperança, uma vida melhor. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. O próximo sábado estaremos contigo. E se você deseja pedir uma oração, você pode entrar em contato com as redes sociais, no Instagram, com o número do telefone que você está nos escutando. Ou
pelo telefone da casa 051, que é a região, e depois 3347 6526. Manda o seu pedido de oração, fala conosco se você tem necessidades. Às vezes as pessoas estão depressivas, estão sofrendo dentro de casa sozinho e não tem com quem falar. Mas você pode se abrir e nós estaremos orando por ti, para que Deus restaure a tua alma. Você tem um grande valor para Deus. Deus te ama ao ponto de ter dado o seu filho para morrer na cruz, para te salvar. Muito obrigado pela tua atenção e sintonia. Até o próximo sábado.